Que a paz do nosso Deus esteja convosco, louvado seja o Senhor, a Ele toda honra e glória. Espero que meus irmãos do canal estejam todos sobre as potentes mãos de Deus. Eu oro por cada um, por cada pessoa, por cada irmão, por cada irmã que ali está, para que a misericórdia do nosso Deus possa alcançá-los. Pois, conforme está em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, infinitas são as misericórdias do nosso Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje irei falar sobre o tema Deus único, único Senhor, único Salvador, uma única divindade, um único Deus. Então eu fiz várias anotações, irei apresentar a vocês, para que vocês pensem sobre este assunto, para que vocês tenham o entendimento, o esclarecimento e que a revelação da palavra cristocêntrica, que é Jesus Cristo no centro, caia aos vossos corações e mentes. Então vamos começar pelo livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 5. Jesus é o Senhor. Vejamos o que diz. Eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim, não há Deus. Então, meu irmão, não existe Deus trino. Existe um único Deus, somente um Deus, um só Senhor. Conforme vimos aqui em Isaías, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Então é o único Deus que opera tudo, em todos, por todos e sobre todos. Oh, louvado seja o Senhor. 1 Reis 18:39. Vamos ver muitas escrituras, porque eu quero que fique claro este tema e quero que fique claro que não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus bendito. 1 Reis, vamos lá, 18:39. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Em outras traduções, vocês podem encontrar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É uma passagem de Elias, quando Elias, profeta Elias, fez cair fogo do céu. Deus maravilhoso. E todos disseram: só o Senhor é Deus. Então, observem, em cada escritura dessa que eu vou citar, sempre está no singular: só o Senhor é Deus, eu sou o Senhor. Lá em Romanos, meus irmãos, 11:36, você também vai encontrar: porque dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Então observa, é um único Senhor, não há outro Deus além de ti, conforme vimos em Isaías 45, versículo 5. É o único Deus que opera tudo, em todos e para todos e sobre todos. Vamos lá, Evangelho de João 13:13. Oh, Deus maravilhoso e bendito, que este entendimento, que esta revelação caia sobre todos os que me assistem, que me acompanham. Oséias 4:6, né, meus irmãos? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Muitos estão sendo enganados,
ludibriados por não ter o conhecimento da palavra do Senhor. E é isso que eu prego, é palavra, é Bíblia sagrada, é cristocêntrico, é Cristo no centro, meus irmãos. No centro da palavra, no centro de todas as coisas, conforme vimos em Romanos 11:36, pois por ele e para ele são todas as coisas. Então Jesus é o Senhor e não há outro Senhor, não há outro Deus, é um único Deus. Vou frisar isso durante a pregação, um único Deus. Evangelho de São João, estamos pegando escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento para corroborar tudo isso que eu estou dizendo, para comprovar, porque não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Evangelho de São João 13:13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. É um único Deus. Só existe um único Deus e Senhor. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 10, diz que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Mas o 11 diz que toda língua confessará ou proclamará, em outras traduções, que Jesus Cristo é o Senhor. Só existe um Senhor. O Senhor que está lá em Isaías, o Senhor que está lá em Reis, e o Senhor que está aqui em João e nas demais escrituras é Jesus Cristo. Só há um Senhor, só há um Deus. Judas, no capítulo 1, que é o único capítulo deste livro, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. A graça de nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Observa o final deste versículo. Então não são palavras minhas, não há três. Existe apenas um único Deus. Que essa revelação caia sobre os vossos corações, sobre as vossas mentes. Observe o final do versículo de Judas, capítulo 1, versículo 4. E a graça de nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Vimos nas passagens anteriores, quem é Senhor é Jesus Cristo, é um único Senhor, e aqui está dizendo soberano, que está acima de tudo, e único. Oh Deus maravilhoso e bendito, é um único Deus. Isaías 43:11. Mas Jesus, que é Senhor, conforme vimos, também é Salvador. Não há outro Salvador além dele. Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso, a ti toda honra e glória, toda graça, todo louvor, todo ser que vive, que respira, louve ao Senhor. Salmo 150, versículo 6. Que é Bíblia, meus irmãos, que é Bíblia, aqui é palavra revelada do Senhor. Oh Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus poderoso. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então Jesus é Senhor, Jesus Cristo
é Salvador. E fora dele não há. Então, se fora dele não há, que quer dizer não existe, então não existe outro Deus. É um único Deus. É um único Senhor. Eu sou o Senhor. A Ele toda honra e glória e louvor. Tudo é feito para Ele e para Ele. Então é um único Deus. É um único Senhor. Que opera tudo em todos, sobre todos e por todos. Oh Deus maravilhoso! Oséias 13:4. Deus bendito, que é Bíblia. Não são palavras minhas, eu estou pegando a palavra e lendo, escritura por escritura. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Para não ter o que falar. Você encontra no Antigo Testamento e você encontra no Novo Testamento. Então você vai questionar o quê? Não tem o que questionar. É o único Deus. Oséias 13:4. Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor, singular. Quem é Senhor? Já vimos, Jesus Cristo. Lá conforme estava lá em João 13:13. Eu sou mestre e Senhor. Dizeis bem, pois eu sou. Veja, meus irmãos, que esse entendimento caia sobre os vossos corações e mentes. Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim. É um único Senhor, não existe outro Deus. Porque não há Salvador, ó Jesus Salvador novamente, não há Salvador senão eu. Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, e não há outro. Eu sou o Senhor. Oh Deus maravilhoso! Vamos lá para 1 Timóteo 4:10. Muitas escrituras, meus irmãos, muitas escrituras hoje. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens. Quem é o Salvador de todos os homens? Jesus Cristo. Quem é Senhor? Jesus Cristo. Quem é Deus vivo? Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Especialmente dos fiéis. Deus maravilhoso e bendito. Vamos lá, Judas 1:25. Ao único Deus, nosso Salvador, então único. A palavra é clara. Como diz aquela frase, só não enxerga quem não quer. Não há o que contestar diante da palavra de Deus, diante do que está escrito, diante do que aqui está sendo falado. Não são pensamentos meus, é Bíblia. Eu estou pegando as escrituras da palavra do Senhor, Jesus Cristo, da Bíblia, palavra de Deus, e passando, passagem por passagem. Confere aí. Tudo que eu estou citando é só você conferir na sua palavra aí, na sua Bíblia. Ao único Deus, nosso Salvador. Então quem é este único Deus? Jesus Cristo. É um único Deus, um só Senhor. Ao único Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo. Mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. De eternidade a eternidade, um único Deus, um único Senhor, que opera tudo sobre todos, em todos e por todos, que se manifesta. Oh Deus maravilhoso, Deus bendito e poderoso.
1 Timóteo 1:17. Assim, o Rei eterno, Deus único, Senhor, Salvador, Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não há trino, não há três, há um único Deus, Senhor e Salvador, invisível, imortal, eterno, Senhor. Só há um único Deus. Oh, Deus maravilhoso, Deus bendito. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, em todos nós. Oh Deus maravilhoso, um único Deus que está sobre todos, que opera em todos e por todos, Jesus Cristo, em todos, Espírito Santo, sobre todos, Deus soberano, mas é um único Deus que se manifesta, mas é um único Deus, um único Senhor, conforme vimos Romanos 11:36, porque dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Não são palavras minhas, é Bíblia, é a sã doutrina, é Cristo. Infelizmente, muitos pregadores, muitas igrejas cometem desvios, e conforme está em Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. E muitos estão se perdendo. Só há dois destinos após esta vida terrena: ou é céu ou é inferno. E nós temos que ficar com a verdade, temos que pregar a verdade, temos que pregar a sã doutrina. Os que os profetas, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, nos deixou, a palavra cristocêntrica. É Deus no centro. É Deus que opera tudo sobre todos, em todos e por todos, conforme acabamos de ver aqui em Efésios 4:6. Oh Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus poderoso. 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, existe um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, Romanos 11:36, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Então ele, que está lá em Romanos 11:36, dele, e por ele, e para ele, quem se encaixa? Está aqui, é Bíblia confirmando, a palavra confirmando a palavra, é Jesus Cristo, não tem como você colocar outro, é um único Deus, é o único Senhor, não tem como contestar. Não tem como contestar, não há três, não existe três, é um Deus, um único Senhor. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Oh Deus maravilhoso, bendita revelação, Senhor.
Oh, glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Colossenses 2:9. Opera, Deus. Age na vida deste humilde servo para levar as mensagens ao seu povo, pois estamos nos minutos finais de sua vinda. Oh, glória a Deus! E é o momento, não é de se entristecer não, é de se alegrar, pois o Senhor virá e arrebatará a nós, a sua igreja, a sua noiva, os seus escolhidos que estão perseverando, pois é com luta e com peleja que chegaremos ao reino dos céus, conforme está em Atos dos Apóstolos 14:22. O Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus soberano, Deus se manifestou, emana em nosso Senhor Jesus Cristo, em toda a sua plenitude de divindade, nesta forma corpórea, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. Deus habitou por completo em Jesus Cristo. Oh Deus maravilhoso, nosso Senhor e Salvador, se fez carne e habitou no meio de nós, conforme está lá no Evangelho de São João 1:1. Vamos lá, aqui é a Bíblia. No princípio era o Verbo, palavra, e o Verbo estava com Deus, palavra de Deus, estava com Deus, e no princípio era Verbo, e o Verbo era Deus. A palavra de Deus é Deus, um único Deus, um único Senhor, o Deus maravilhoso. Então, se acreditamos na palavra de Cristo, cristocêntrico, que vimos aqui que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, o Deus maravilhoso, acreditamos em Deus, porque a palavra é Deus. Não é isso que acabamos de ler? E o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. O Deus maravilhoso. E Deus habitou em toda a plenitude, nesta forma corpórea, que foi o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O Deus maravilhoso, que nos redimiu de todo este pecado, de tudo que esse mundo nos oferece, de iniquidades. Aquele que nele crê, né? Aquele que crê em Jesus Cristo. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos ver, meus irmãos, que diz Apocalipse 19, no versículo 13. Deus maravilhoso, para corroborar essa passagem aqui, 19:13. Vamos lá. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, palavra de Deus. O único que encaixa aqui, não há outro, é o Senhor Jesus Cristo, que está vestido com um manto tinto de sangue. E este que está vestido com um manto tinto de sangue, por mim salvar e salvar você e toda a humanidade, é Jesus Cristo. E o seu nome se chama Verbo de Deus, que é a palavra de Deus, e que é o próprio Deus, o único Deus e Senhor. Olha lá no Evangelho de São João 1, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quem é este Verbo? A palavra de Deus. E quem é essa palavra de Deus? É Jesus Cristo, que é o que está aqui em Apocalipse, não cabe outro. Não tem como encaixar outro a não ser o Senhor Jesus Cristo, único Senhor. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama
Verbo de Deus, palavra de Deus. Oh Deus maravilhoso, Deus bendito. Jeremias 23, 24. É maravilhoso, irmão. É profundo, é tremendo o operar de Deus, o agir de Deus. Tiago 4:8. Aproxime-se do Senhor e ele aproximará de vós. Evangelho de São João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh Deus maravilhoso, Deus sempre eterno. É tremendo, irmão. É tremendo. Vamos lá. No 23, 24 de Jeremias. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. O nosso Senhor Deus é Espírito, e Ele preenche todo o céu e toda a terra. Oh Deus maravilhoso, e não há quem possa se esconder. Se você descer ao profundo dos abismos, lá Ele estará. Ao profundo dos mares, lá Ele estará. Oh Deus maravilhoso, não há nada, Mateus 10, 26, não há nada que passa desapercebido aos olhos do Senhor. Uma vez uma menina, uma pequena garotinha, numa reunião, num culto, perguntaram a ela: o que é Deus para você? Ela disse: tão grande, supremo e poderoso, que preenche céus e a terra, mas também se faz tão pequeno que cabe em meu coração. Oh Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus poderoso. Evangelho de São João 4, 24. É tremendo, meu irmão. É tremendo. Deus único, um só Senhor e Salvador. Não há outro além dele, conforme já vimos. 4:24. Deus, Evangelho de São João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oh Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus poderoso. Oh, glória a Deus. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus é invisível, mas ele se manifestou em toda a sua plenitude, conforme vimos em Colossenses, e habitou entre nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, conforme vimos lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, conforme vimos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Deus maravilhoso. Deus poderoso. É tremendo, meus irmãos. É tremendo. Vamos lá, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Aquela passagem que vimos, Deus Pai, Deus, único Deus, Ele está sobre todos, por todos e em todos, que é seu Espírito Santo. Ó Deus maravilhoso! Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é
dele. Oh Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus magnânimo, Deus sempre eterno. Efésios 4, no versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o batismo. Atos dos Apóstolos 2, 38. Se é um único Deus, um único Senhor, este batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso. É tremendo, meus irmãos. É tremendo, só não enxerga quem não quer. É tremendo. Mas como nosso Deus deixou o livre-arbítrio, mas cabe a mim trazer para vocês. Oh Deus maravilhoso. Deus poderoso. Filipenses 1,19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Jesus é Salvador, Jesus é Senhor, Jesus é Espírito, Jesus é Deus, Jesus é a palavra de Deus, e é o único Deus e o único Senhor. E para Ele e por Ele são todas as coisas. Espero que ficou bem claro esta pregação. Meditem, analisem, estudem e Oséias 4:6. O meu povo se perde por falta de conhecimento, mas este humilde servo tem se esforçado e tentado, através da minha humildade, da minha simplicidade, levar um pouco mais de conhecimentos a todos vocês. Mas, Evangelho de São João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ver agora uma mensagem do profeta, irmão Brana. Oh Deus maravilhoso, se chama o Absoluto. E quem é este Absoluto? O Senhor Deus, perfeito em si próprio, ilimitado em seu poder. Oh Deus maravilhoso, é uma definição desta palavra que está no dicionário Webster, na página 12, na mensagem do profeta irmão Brana, o absoluto, página 12. Mas vamos lá para a mensagem, isso é só uma definição. Quem é absoluto? Quem é o absoluto? É o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá, página 63, mensagem do profeta irmão Brana, o absoluto, a partir do parágrafo 410. Isto é porque eu sei que o Espírito Santo é a minha bússola, que me guia, e ele quem me faz conhecer que esta palavra é a verdade, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, cristocêntrico. Ele é o meu absoluto. Quem é nosso absoluto? Que é ilimitado em poder, único, Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu brilho do sol, ele é a minha vida, ele é a minha âncora. Quando tenho problemas, ele é minha estrela do norte. Quando estou perdido, o Espírito Santo é a minha bússola que me guia para voltar ao lugar. Qual que é o lugar? A palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra cristocêntrica, Deus no centro, Jesus no cêntrico. Oh Deus maravilhoso, pois Jesus é Deus, um único Deus, um único Senhor, porque dele e para ele são todas as coisas. As denominações são como as outras estrelas, elas mudam de curso com o mundo.
Infelizmente, muitas estão... Nós vivemos no mundo, é aquilo que eu sempre falo, mas o mundo não pode viver em nós. As denominações são como as outras estrelas, mudam de curso com o mundo. Outras estrelas mudam como o mundo muda. Mas a estrela do norte, que é Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, o mundo pode mudar de curso para onde ele quiser, mas ela permanece fixa. Deus não muda. Malaquias 3:6. Deus não se moderniza. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso, oh, que coisa! A estrela do norte está ancorada na palavra, na sã doutrina, não comete desvio, permanece na palavra. As outras mudam de curso. Você pode vê-las aqui e ali e em outro lugar. Isto é o que acontece com as igrejas denominacionais, mas Cristo é o absoluto. O Deus maravilhoso, Ele é o único que você pode colocar confiança quando as denominações te deixam confundido, perdido, cometendo desvio. O Deus maravilhoso, Ele é o único nosso Deus. Simplesmente olhe para a estrela do norte e o Espírito Santo, que é a sua bússola, que é Deus habitando em você, te guiará. Deus abençoe a todos poderosamente e que a revelação da sã doutrina, da verdadeira palavra, caia sobre vossas mentes e vossos corações. Deus abençoe. Um grande abraço do amigo, irmão Alain.